Espero que o seu dia seja com boas emoções, com bons encontros com Deus, principalmente na palavra que a gente vai dividir com você, todos vocês essa manhã. Um tema que, digamos, me parece ser muito recorrente, né? Se fala muito dele. E eu resolvi dividir um pouquinho em função de algumas coisas que normalmente eu trago uma palavra quando eu fico ouvindo a igreja, as pessoas, meus amigos. Poxa, eu acho que está na hora de a gente conversar um pouquinho sobre isso. Vamos lá ler o texto que está lá em Oséias 7, de 8 até 11. Oséias 7, de 8 a 11. Efraim se mistura com os povos e é um pão que não foi virado. Estrangeiros lhe comem à força, ele não o sabe. Também os cães, as cãs já se espalham sobre ele, e ele não o sabe. A soberba de Israel abertamente o acusa. Todavia, não voltam para o Senhor, seu Deus, nem o buscam em tudo isto. Porque Efraim é como uma pomba enganada, sem entendimento. Chamam o Egito e vão para a Síria. Até aí. Algumas versões, como nós lemos aqui, lemos a versão, essa versão fala de pão. Já na versão mais antiga, né, eu vou ler aqui as diferenças. Versículo 8 fala: Efraim se mistura com os formos, Efraim é um bolo que não é virado. A ideia é a mesma, né? No final é a mesma. E as cães são os cabelos grisalhos, né? Melhor para o entendimento da gente no nosso dia a dia. Não muda tanto, mas é só para ficar todo mundo na mesma página. A família, eu não sei a de vocês, mas nossa família lá, ao longo da pandemia, por conta de pelo menos 2 afilhadas, outros mais também, cresceu, crianças nasceram, né? Eu e Fabiola, até durante a pandemia, a gente foi meio tio-avó, né? Cuidando lá e tal, porque os pais precisavam resolver a coisa e tal, estávamos lá no início com um bebezinho e tal, e depois a gente foi acompanhando. E acompanhar essa trajetória é muito legal, porque, principalmente não sendo avô de verdade, né, afinal de contas, a gente vai fazendo um treinamento. E a percepção que a gente vê, né, a minha sobrinha, essa aqui, a Luciana, que deixava lá a Aurora com a gente, ela fazia algumas coisas e eu começava a perceber, né? Mãe psicóloga, então eu queria entender um pouquinho e ficava atento ao que ela estava fazendo. Então, nessa trajetória do crescimento da criança, no início, você sabe que a criança não sabe nada, então ela tem que lidar com um monte de coisas, com um monte de emoções novas. E nesse crescimento, nesse entendimento, quando a família está por perto e está fazendo, digamos, o trabalho adequado, né, ela vai estruturando para que a criança saiba e entenda lidar com o que está acontecendo. Ela só chora porque é a única maneira dela se comunicar. Mas ao longo do tempo, as coisas que ela sente, e a criança vai crescendo, quando a família está ali estruturadazinha, ela tem uma coisa de validação, né? Então a gente precisa, é importante a família olhar e validar. Não, que bonito que você fez. Então aquela coisa de que bonito e tal coisa que eu sempre achei que eram coisas, digamos, só para fazer gracinha à criança, na verdade tem um fundamento teórico importante para que essa validação ajude a criança que aquilo que ela está sentindo, como ela está sentindo, seja a dor ou a fome ou qualquer sentimento, ele possa ser estruturado pela validação dos pais para dar um desenho. E a criança começa a compreender, não, então o que eu estou sentindo, papai e mamãe sentem, então isso aí tem sentido. E há essa troca, e que a gente chama de validação, é uma validação muito importante. Então todos nós nascemos trabalhando nesse ambiente de validação. Ah, meus pais não fizeram isso comigo. Não importa, você fez isso com seus pais e buscou isso porque isso é inato.
Todos nós vivemos isso. Então, a validação é muito importante. A questão é quando nós usamos a validação de uma maneira equivocada, e é sobre isso que eu queria falar essa manhã. Quando nós crescemos e vamos crescendo, essas questões de validação, elas podem se tornar nossas amigas ou nossas inimigas. E nesse conteúdo, é um conteúdo que a gente precisa perceber, porque no texto que nós lemos, estava acontecendo isso no Reino do Norte de Israel, né? Chamado aqui de Efraim por Oséias. Essa validação, esse processo, ele é muito inerente ao ser humano, porque o povo de Deus aqui experimentou isso adulto. Nós experimentamos isso, a validação, de forma adulta, todos nós. Não, peraí, do que você está falando? Você vai ver. E essa experiência, quando ela é mal utilizada, quando ela não tem um bom encaminhamento na nossa vida, nós vamos viver como o povo viveu aqui. Nesse pequeno texto, Oséias está conversando a respeito do povo de Deus. Para situar vocês, o profeta Oséias, nesse livro todo, ele retrata 25 anos da trajetória dele, e ele escreve provavelmente 200 anos depois do Reino do Sul e do Norte, Sul e Norte terem se separado. E ele está falando mais do Reino do Norte, por conta dos seus povos, tudo. Eu não vou entrar em todos os detalhes, mas naquele momento, como a gente já sabe historicamente, o povo do Reino do Norte sempre, ou seja, a maior parte do tempo, ele se miscigenou, se misturou e sempre estava envolvido em situações diferentes daquela que Deus queria. E Oséias vai ser um dos profetas que vai chamar a atenção para isso, né? Dizer esse tipo de coisa para o povo e tudo, né? E ele vai começar o texto vai deixar claro essas coisas, vai mostrar umas coisas para a gente sobre como eles se comportavam, e vocês vão ver, transportando para os nossos dias, que essas questões são muito de hoje, se a gente não prestar atenção. Então, o primeiro ponto que eu queria dividir com vocês era que a questão da validação, quando eu digo que ela pode ser um bem, uma bênção ou uma maldição na nossa vida, é a gente ver o que está escrito no versos 8 e no 11, e a primeira coisa importante, não cultuar a validação. Epifânio, o que é isso? Cultuar a validação. A maioria de nós tira selfie, não tira? E coloca em algum lugar, seja num grupo pequeno, tudo. Aquilo é validação, não tem jeito. Não, eu só quero lembrar aquele momento. Não é verdade. A maioria de nós, quando registra aquele momento, e principalmente quando coloca nas redes sociais, e aqueles que estão esperançosos pelo like, é uma forma de validação. Essa brincadeira que foi pensada, instituída, ela, como uma brincadeira e como uma forma de se relacionar, ela pode ser legal. Mas quando eu fico preso a isso, quando isso necessariamente precisa dirigir a minha vida, a minha ida para a esquerda ou para a direita, se eu ganho like ou se eu não ganho, se eu olho ali dentro e vejo se eu sou atendido ou não, pô, fulano não entrou ali, não deu o seu like, você já foi lá e já viu a foto que eu postei nova e tal? Quando as pessoas ficam necessitadas disso, a validação passa a ser algo que eu estou cultuando. A minha relação de validação passa a ser um culto, de verdade. Ela passa a ser doentio, e há um interesse comercial muito grande nisso, né? Quando criaram essas mídias sociais de fotografia, eles criaram uma armadilha enorme, porque sabiam que nós, desde criancinha, fomos tratados com esse modelo mental de validação que e pode ser bom, mas pode ser ruim. O que estava acontecendo aqui nos versos 8 e 11, né? E como ele trata essas questões da validação, porque
muitas vezes, ou eu posso dizer que a maioria de nós espera que comece a chover para consertar o telhado, né? Essa que é a verdade. Você até então está ali, o telhado está aqui da igreja, está tudo bem, começou a chover, tinha que consertar, eu não lembrava, tem um vazamento. Eu não sabia que tem um vazamento, mas muitas vezes nós sabemos que temos um problema e só vai consertar o telhado depois que a chuva cai. Porque a gente não se antecipa e percebe que algumas coisas, como a validação, pode ser extremamente necessária, mas ela pode ser desastrosa para a nossa família. E o texto que ele fala, ele pega aqui o versículo 8 e 11, ele fala o seguinte: Efraim se mistura com os povos. Efraim, no texto que lemos, um pão, é um bolo que não foi virado. E eu perguntando para a Fabiola, assim, Fabiola, como é que é isso? Eu não sou tão fã de bolo assim. Pode parecer estranho, né? Mas essa memória afetiva, eu não tive uma avó fazendo bolo para mim, acho que eu não fiquei com isso. Então, eu não desgosto de bolo, mas ele não é tão... Não me chama tanta atenção assim. Um churrasco me chama mais. Aliás, agradeço ao diácono aí, que ontem foi um momento gostoso do diácono lá com o churrasco. Enfim, a gente precisa entender que essa questão aqui de um bolo, como ele fala aqui, um pão que não foi virado, a ideia aqui, no forno antigo, é que o bolo, né, para quem cozinha, eu também não cozinho, mas tentando entender essa história, ele precisava ser... Os fornos de hoje são todos estruturados, não precisa tanto disso, mas antes vira o bolo, coloca para... Porque se não tiver o tempo adequado para o seu crescimento e está ele em condições legais, como a minha esposa me disse, ele não fica fofinho, ele não fica gostosinho, ele não serve. Apesar de tem muita gente que gosta de bolo solado, mas a maioria prefere o bolo fofinho, gostosinho. Então, o que o texto está dizendo aqui, e ele colocou a questão do bolo e do forno, é porque quer soluções imediatas, validações imediatas para as suas vidas, soluções que muitas vezes não são aquelas que Deus quer para as nossas vidas, porque nós precisamos de um like rápido, da validação rápida, da coisa acontecendo amanhã, porque a vida hoje não é a vida de 100 anos atrás, 200 anos atrás, que as coisas passavam mais lentas e tal. Não precisa nem tanto, né? Eu te digo que há 40 anos atrás a vida era mais lenta já. Não precisava ser tanto, mas estamos mais acelerados. E essas respostas parece que a gente não quer virar o bolo. Virar o bolo aqui é uma trajetória onde você gradativamente se relaciona com o calor, e aqui o calor seria o calor que faz o bolo bom, seria o calor de Deus, porque vai mais na frente, ele vai dizer o seguinte, eu falei versículo 8, versículo 11, e ele fala o seguinte: e foi Efraim como pombo imprudente, sem inteligência. Essa palavra inteligência, aí no texto em hebraico, é Yadá, ou Yada, né? A pronúncia é difícil, mas enfim, ela é mais que uma relação, não é inteligência no sentido intelectual, é relacional. Significa assim, vocês não é só saber, dizer assim, eu sou Deus, não, é conhecer no relacional, o calor do bolo, tocando todas as minhas partes, tocando o meu inteiro, para que no tempo certo eu seja útil. É disso que ele está falando. E quando a gente vai e busca de uma validação imediata, em situações imediatas, o que o texto bíblico está dizendo para mim é que eu passo a ser uma validação pela validação, onde eu estou buscando o culto de resolver as coisas imediatamente. Eu estou entrando numa vibe de resolver as coisas imediatamente. E o povo aqui estava numa situação complicada, ao mesmo tempo que se afastaram de Deus, tinha o Egito e a Síria. E aqui no final eles são citados, eu vou explicar o contexto, mas o que Osés está dizendo é o seguinte: está tudo errado. Vocês não deram tempo a si mesmos de se relacionar com Deus, vocês estão buscando soluções imediatas para os problemas políticos que estão acontecendo aqui. Essa semana nós também tivemos um encontro gostoso aqui, na segunda-feira, com alguns dos homens da igreja, e nessa conversa ficava claro
para mim, na leitura que fiz do bate-papo, o desejo que deve ser um desejo muito grande de muitos de nós querer resolver os problemas do país, do Estado. Você não ouve e entra a política, e tem entrado de uma maneira até perversa nas nossas famílias, as questões políticas, e muitas vezes você é movido a querer e ter ideias a respeito da solução daquilo ali. Não, eu faria assim, eu faria assado. O que você faria diante daquilo ali? E nós somos movidos em nos colocar e falar sobre coisas que muitas vezes nós precisaríamos estar como bolo no forno muito mais tempo, na presença do Senhor, para tentar entender que solução seria essa, e se sou eu a pessoa capaz da solução, ou eu só tenho que sorver as coisas e absorver e usufruir da presença de Deus. Entenderam? Eu sou movido por isso, porque eu sou há um contato de validação. Quando eu coloco a minha exposição, penso no que eu estou falando, ou eu exponho o que eu estou dizendo, eu também, além de dar a minha ideia, eu estou querendo a validação de pares meus sobre aquela situação. E eu, muitas vezes, não tenho o menor preparo para isso. Eu ainda sou um bolo que está sendo aquecido só de uma parte. Entenderam? A gente precisa compreender esse nosso momento, esse nosso espaço, porque senão eu passo a cultuar a validação. Quando eu me exponho, eu estou cultuando a validação pela própria validação, como se eu tivesse preparado para ter uma ideia, quando eu não sei da completude daquele segmento. E aqui nesse encontro que eu tive, eu puxei um pouco, e de alguma maneira eu tentei dizer o seguinte: olha, quando existem problemas muito complexos e muito que talvez me pareçam obviamente a solução, às vezes é melhor me encolher, me entregar mais na relação com Deus, para que eu me prepare mais, povo melhor preparado, para que eu seja servil, no sentido de ter serviço para alguma coisa, porque aqui o que ele diz para nós é que esse bolo queimado de um lado, o pão queimado de um lado, ele não tem serviço para Deus, o bom serviço para Deus. Tomem cuidado com essa questão da validação, porque quando a gente, o que esse povo fazia, e aqui no texto está dizendo, era que quando eu começo a buscar e me expor nesse lugar, eu estou fazendo a mesma coisa que eles, porque o povo ele tinha preocupações com o Egito, tinha preocupações com a Síria, e aqui no final, se vocês leram junto, né, o último versículo, se você botar na tela também vai ajudar bastante, a equipe da multimídia. Então, assim, e foi Efraim como pomba imprudente, sem inteligência, ora apela para o Egito, ora apela, volta-se para a Síria, ou seja, cada hora ele fazia acordos com uns, e internamente ele já estava, como a gente usa aqui no carioca, estava acendendo vela para tudo quanto era santo, ou seja, servia a Deus, ia no templo, fazia o seu sacrifício, mas também tinha sacrifício a Baal, ou seja, eu precisava resolver essas questões, eu não sabia como, e a única coisa que eles precisavam fazer, eles não faziam. Nós, quando validamos ou cultuamos a validação, a ponto dela ser maior do que uma nossa relação que Deus quer conosco, nós vivemos o mesmo ritual que eles viviam, só usando elementos e ferramentas diferentes. Muitas vezes a internet, muitas vezes a nossa voz. O que Deus quer tão somente é o seguinte: sai da imprudência, essa inteligência que você me conhece, você precisa viver comigo. E esse é o primeiro ponto que a gente precisa tomar cuidado, não cultuar a validação, fugir desse lugar, se preparar mais, e se preparar mais tem a ver necessariamente com relação com Deus menor, assuntos que estão muito distantes, né? Eu vou para o meu trabalho, volta e meia, e o dono do negócio lá fala assim:
nós vamos mudar o país. Eu falei assim, meu Deus, eu não tenho essa condição nenhuma. Eu posso ter até o desejo, eu posso até imaginar isso, mas está tão distante de mim. Aonde está o meu território? Qual é o meu território? Aonde próximo de mim eu posso atuar com eficácia, com equilíbrio, dando o quê? Pode ter certeza que é a tua casa. E quando você transcende isso, deixando a tua casa fora desse contexto, fora desse ambiente, você é um pão ou um bolo que não ainda está preparado para qualquer coisa, senão tão somente buscar e cultuar a validação sem sentido. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é uma consequência disso. A busca pela autovalidação corrói. Olha o que está escrito imediatamente depois disso, ou seja, quando a gente começou a validar, quando a gente começou a buscar outras coisas, ele fala aí no versículo 9, estrangeiros devoram sua riqueza, sem que ele perceba, e até o cabelo grisalho se espara por ele e ele não percebeu. E está dizendo duas coisas aqui. O que está acontecendo da corrosão? A corrosão é que você está gastando energia e aí tempo e dinheiro, qualquer coisa de valor sua, continuamente, para se estabelecer e manter essa relação de validação. No caso deles, eles estavam se relacionando politicamente com um, com o outro, gastavam e investiam cultuando a Deus, gastavam e investiam cultuando a outros todos deuses, e continuavam sempre com problemas. Esses problemas não se resolviam. Essa corrosão, ela é tão ruim que aqui, quando ele fala que os seus cabelos ficam grisalhos e você não vê, significa o seguinte: as coisas estão acontecendo debaixo do seu nariz o tempo todo e você não vê. Você já encontrou alguém assim? Onde os problemas estão ali, é claro, evidente, você não tem a menor dúvida que o problema está ali. E aquela pessoa, aquela família e tal, convive com aquilo durante ano após ano, mês após mês, vida após vida, e essas pessoas não aprendem. E eu estou falando de cristãos, como esses eram. É disso que ele está dizendo. Quando eu começo a colocar em primeiro lugar validação de voz de pessoas, de atitudes outras, do que você quiser tratar, quando você não se volta para Deus da maneira que percebe, você está sendo corroído financeiramente, sentimentalmente, economicamente, em tudo à sua volta. As relações que você acredita ter no seu lar estão corroendo hoje, porque você não percebeu, não se permitiu estar num bolo no forno, sendo trabalhado, preparado, aquecido, para naquele momento que você estiver realmente pronto, você começar a dar felicidade para a família. Aquela memória que você provavelmente tem a respeito daquele bolo gostoso, que eu não tenho, mas eu sei que a maioria tem, né? Afinal de contas, todo lugar que eu vou, a minha sogra tem um bolinho preparado para você. A memória dela é essa, a memória do bolo gostoso. Aquele bolo, em algum dia, para ela e para muitos de vocês, foi um trabalho de amor, um tempo necessário. Naquela época, rodando o bolo dentro do forno, preparando ele de tal maneira que no final não ficasse só gostoso, se tornasse uma memória afetiva para as próximas gerações. Imaginem isso. Então não tão somente era fazer um bolo para uso imediato, mas estava sendo preparado ali algo que ia invadir anos após ano, porque eu estou lembrando, poxa, eu tenho um bolo da minha avó e eu tenho certeza que a maioria de vocês tem essa história. Eu invejo vocês, porque eu não tenho essa história. A minha história sempre é de carne, não tem jeito. A gente precisa compreender esse tipo de coisa, porque é isso que a gente muitas vezes não investe esforços. Investir esforço hoje, no relacionamento hoje, numa relação com Deus hoje, para que essa memória dessa relação e das coisas decorrentes dela, maduras, preparadas, não sendo validados por outro, elas transcorram na nossa vida e nos nossos filhos. E isso, hoje em dia, o dia após dia, o like, a situação, colocar na internet, essas coisas todas
estão retirando de nós momentos importantes. Estamos sendo tirados do forno na hora errada. Todos nós. É isso que Oséias está dizendo aqui. Vocês estão tomando atitudes erradas. Uma das coisas que se diz num momento como esse: tá bom, eu estou diante dessa situação, e aí, qual é a solução? Vocês já ouviram essa frase? E aí, qual é a solução? Tá bom, já ouvi tudo, Epifânio, já sei, Deus está aqui, mas eu estou com um problema, qual é a solução? O problema da solução do problema é que eu deveria simplesmente dizer o seguinte: Deus sabe desse problema, e eu preciso me voltar para Ele e aguardar. Já chegamos até aqui, agora eu preciso aguardar para tomar outra, porque senão eu vou sair, como fala o texto, eu fico de abismo em abismo, de destruição em destruição. Cada nova solução minha é uma destruição. Aqui o texto vai dizer que ora ele está com o Egito, porque o assírio está apertando, ora ele está com o assírio, porque o Egito está apertando, e no final das contas o assírio falou: sabe o que mais? Vou tomar tudo. Depois, mesmo sendo amigos, tomou tudo. E é isso, a gente se associa por validação, por acreditar que as nossas soluções imediatas são as melhores que a gente podia tomar naquele momento, mas na verdade muitas vezes o nosso caminho era silenciar e ficar no forno, aguardando um pouco mais essa experiência com Deus. Esse é o segundo ponto. E o terceiro ponto, para terminar, eu acho que você já deve ter concluído, né? Mas o texto do versículo 10 vai dizer o seguinte: a soberba de Israel dá testemunho contra ele, porém não se convertem ao Senhor seu Deus, nem o buscam apesar de tudo isso. Apesar disso tudo, apesar do que está acontecendo, eles não se convertem. Sabe qual é o problema de quando a gente busca autovalidação e essas coisas todas, a corrosão está acontecendo? É que a gente fica insensível a Deus. E isso é o pior. Ou seja, você não buscar, você permanecer nesse caminho, cada vez mais você fica insensível a Deus. É o que está dizendo aqui: porém não se convertem ao Senhor seu Deus, nem o buscam apesar de tudo. Apesar de tudo, nem o buscam. Mas eles iam prestar sacrifício, eles iam lá, isso o texto bíblico vai dizer, mas isso não tem sentido, porque buscar a Deus não é isso. Estar aqui na igreja, e vocês de casa que estão conectados, é muito bom, mas isso é uma presença física para os que estão aqui e conectados que vocês estão aqui. Mas se eu não estiver com o meu coração em mente, pensando e buscando ser validados pelo Senhor, aí sim, você sendo validado pelo Senhor, naquilo que faz, naquilo que pensa, naquilo que age, nas relações familiares, se isso não acontece de verdade, essa validação que é a maior, uma validação por Deus, do que a validação pelo outro, pela gracinha que você faz, pela foto que você coloca, ou pelo raciocínio lógico a respeito de política, economia que você tem, e você busca essa validação. Não, olha, eu penso isso, e tem outros aqui que pensam comigo. Há pouco tempo atrás eu vi uma discussão, tem bastante tempo, e uma discussão entre dois políticos, e um deles dizia assim para o outro: olha, eu não estou errado não, porque quando eu postei isso nas minhas redes sociais, eu ganhei 30 mil novos seguidores. Ora, bolas, ele ganhou 30 mil novos seguidores, devia estar certo, né? Ou será que eu tenho 1 milhão de pessoas erradas junto com ele? Não sei, porque eu não preciso da validação de novos seguidores, o que eu preciso da validação do Senhor na minha vida, porque senão eu serei insensível a Ele. É isso que o texto está dizendo. Vocês estão insensíveis a mim, vocês falam de mim, mas vocês não vivem comigo. Essa questão a gente precisa compreender, porque essa negligência vai levar um nível de relacionamento com Deus que a gente parece ter, mas de verdade a gente não tem, porque a gente sempre busca a validação do outro, das nossas ideias, mas a validação com Deus nos deixa confortáveis diante da vida, em tudo. Quando eu sou validado naquilo que eu faço por Deus, e eu percebo que os meus passos estão sendo validados por Deus, não por alguém na internet, não por um grupo qualquer, eu começo me parece, primeiro, eu estou me relacionando com Deus.
Segundo, os meus passos são mais seguros. E a coisa mais engraçada, que a gente busca a validação do outro, esquece dessa validação de Deus, e eu falei o tempo todo dessa validação do culto, a validação, obviamente, é do outro, que a gente esquece que o próprio texto bíblico, quando fala do crescimento, já que eu falei do crescimento infantil lá atrás, o crescimento de Jesus se deu de uma maneira do que você quer no final. O que você quer no final, como homem social, mulher, você quer a validação do outro. Você precisa. Ok, é isso mesmo. Você não pode perder essa perspectiva, mas ela não pode ser a maior. E sabe por que você não pode perder essa perspectiva? Vamos ler aqui o que está lá em Lucas, versículo 52, que fala, 2,52, ele fala o seguinte, eu vou ler para você. E diz assim: e Jesus se desenvolvia em sabedoria, estatura e graça, na presença de Deus e de todas as pessoas. Olha que interessante. Estar diante de Deus me leva à validação de todas as pessoas. Aquilo que você buscou primeiro é consequência de um relacionamento primeiro com Deus. E Jesus, desde o seu nascimento, mostrou isso para mim e para você. Quando eu construo esse relacionamento de proximidade, aquilo que você busca primeiro, esquecendo da validação de Deus na tua vida, ele acontece, só que depois, por consequência da relação. E a gente muitas vezes esquece disso. Então a gente tem que, tomar cuidado. A validação é importante, sim, somos seres sociais, sim, mas a gente precisa se libertar da busca pela validação, quando a validação a gente não sabe, mas a gente está cultuando algo que é contra nós, que só tem a nos destruir. E esse relacionamento pessoal com Deus, que o Espírito Santo nos capacite para a gente encontrar, porque a coisa que mais me parece ser triste é quando a pessoa só fica feliz. Eu estou usando as redes sociais, mas você faça o paralelo que quiser, que vale para tudo. Quando eu não ganhei o número de likes suficiente naquela postagem, e aí eu não fiquei feliz, eu não fiquei satisfeito. Quando eu falei alguma coisa a respeito de uma coisa que eu penso, esquece a foto, um pensamento, e ela não foi curtida no volume. Agora tudo bem, está vendo como eu sou? Agora eu me sinto melhor. Fui curtida tantas vezes. Nós precisamos ter a curtida do Senhor na nossa vida, o like do Senhor na nossa vida. Enquanto a gente não abrir o olho para isso, como cristãos, poderemos estar igual a esse bolo, despreparado, achando que somos fofinhos e gostosos, que faremos e traremos memórias para as nossas famílias, para os nossos filhos, enquanto que ele está solado, e pode ser que ele fique lá dentro, sem uso nenhum para unir nós. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar. Senhor Deus, temos um desafio muito grande na atualidade, o desafio de conviver com tudo que existe de tecnologia, atualidade, nossas liberdades, em tudo que fazemos, e nosso desafio, Pai, é nos conter, para que, em primeiro lugar, Pai, busquemos a validação de Cristo Jesus nas nossas vidas, os nossos passos, para que amadureçamos espiritualmente, para que cada passo que decidamos fazer, tomar, quando nós queremos nos ligar a A, B ou C, seja qualquer círculo de amizade, de aceitação, sejam antes, Pai, círculos amadurecidos e percebidos pelo Teu Santo Espírito, para que nós vivamos bem, para que nós, o tempo todo, não precisemos ficar olhando, Pai, se temos mais likes ou não, porque o Senhor Deus, através do Espírito Santo, nos valida, nos acrescenta, nos dá um sorriso no rosto, nos dá um pé firme e forte, para que possamos caminhar e nos sentir realizados em sermos validados pelo nosso Deus, e isso basta. Nos dá isso, nos faz perceber, para que sejamos bolos úteis nas suas mãos. Em nome de Jesus, amém.